buonasera. Aula número 39. Vamos ver o que nós temos, apenas algumas conversas nessa aula, que é a penúltima, né? Então, andiamo lá. Bom, siamo belli alla fine di questo corso. Estamos, então, no final deste curso, né? Devemos cominciare al giorno 6 di luglio del 2020. Então, o início teve no dia 6 de julho de 2020. Temos começado aos 6 dias do mês de julho de 2020. 280 iscritti. Tutti i già ricevuto per e-mail senza problemi. Então, 280 foram os inscritos. Todos receberam por e-mail as aulas sem problemas. Dopo le prime aule, após as primeiras aulas, com alcuni imprevisti. Então, as primeiras aulas teve alguns imprevistos, né? Traduzindo, 280 inscritos, todos eles têm recebido por e-mails sem problemas, após as primeiras aulas com alguns imprevistos. Adesso famo venir in mente quel que devemos estudar em questo corso. Então, vamos fazer um pequeno retrospecto, né? Agora, vamos fazer surgir na mente aquilo que temos estudado neste curso, né? Nel 6 de luglio, il presidente Olindo Cassol, então nesse dia 6 de julho, o presidente Olindo Cassol, ele ha fatto la apresentação della FEIBEMO. Então, o presidente, já nessa data, no início, na apresentação, ele fez a apresentação do curso, ele fez a apresentação da FEIBEMO. Ele fez a apresentação do curso e dos seus objetivos, sui obiettivi. E cambiamenti devido ai problemi sobre a pandemia. Então, as mudanças, né, devido aos problemas sobre a pandemia. Então, deu aulas presenciais, foi transformada em aulas online. Anche abbiamo fatto delle cantate festive. Também nós fizemos algumas cantadas festivas. Que teve o secretário Jordão Zanella, o Cassol, né? E nós três, o trio, fizemos algumas cantadas italiane nessa data de início. Nella seconda aula del 13 luglio, então na segunda aula desse 13 de julho, né, o professor mestre italiano Lidino Zanella explica sobre o Centro Cultural da Federação. Então, ele explica sobre o centro. O que é esse Centro Cultural da FEIBEMO? Né? É um centro. Tem uma sala da sede, uma sala-sede, e sala de aula. A mesma sede é a aula também. Comporta lá uns 18 alunos, 18 carteiras. Tem uma biblioteca, consta uma biblioteca, Fleury Costa, e também uma cantina onde é realizado Filò Famiglia Zanella, que é declarado ponto de cultura, de Chiarà, ponto de cultura. Então, esse conjunto aqui forma, então, o Centro Cultural da FEIBEMO. Fatta a spiegazione sobre a origine, então feita a explicação sobre a origem da cultura e da língua italiana. Então aqui foi feito todo um histórico, né, sobre a cultura e também sobre a língua italiana, como ela se formou, né. Vanti l'unificazione, então ainda antes da unificação da Itália, né, que a Itália é pobre, né, cheia de problemas com as guerras, né, e daí a unificação, né, que a gente trabalhou em cima, como ela se unificou rapidamente, magari, né, della Itália e dialetti, então todos os dialetos
que a Itália comportava e que os imigrantes, através da imigração, eles vieram os dialetos do norte, pelo menos da Itália, né, para o Brasil. Então, a diferença, nós insistimos muito sobre a diferença da cultura e língua italiana aqui no Brasil e a cultura e dialeto adotado como língua oficial em Itália. Então, na Itália, um dialeto ele foi oficializado língua, né? Então, a língua ela somente quando ela é declarada língua governamental. O governo oficializa, então chama-se língua. Fora isso, ela é chamada dialeto. Então, esse dialeto que veio para o Brasil, ele continua dialeto aqui. Não podemos esquecer disto. Ele não é língua, ele não foi declarado língua no Brasil. Mas o conjunto de dialetos que formou o italiano, aí sim, o italiano, ele junto com o português, nós explicamos bem essa parte aqui, a diferença, porque existem, inclusive, professores que vêm da Itália aqui e fazem uma certa confusão. Eles dizem que a língua lá é gramatical, e nós aqui estamos com dialeto, né? O dele é gramatical. Dizer que todo dialeto também é gramatical, mas língua é somente quando ela é declarada com certidão de nascimento governamental. Então, o italiano foi feito isso. E o dialeto que veio junto, que é língua oficial da Itália, aqui não é língua, porque não foi oficializado. Está bem clara essa parte para quem ainda tem dificuldade de entender. A legalidade da formação da língua italiana. Então, a legalidade da formação da língua italiana. Né? Inclusive, foi feito inventário, em cima desse inventário, todo o trâmite legal para chegar até a oficialização. Iniciar a capir o alfabeto. Então, nós iniciamos a compreensão do alfabeto, a sonorização, i suoni delle parole, então das palavras, e seus significati, então seu significado. Também vimos a ortografia e um pouco de gramática e literatura, né? Aqui foi a base da língua que nós trabalhamos dentro dessas 40 aulas. Estamos chegando na 40. Língua italiana parlada e língua escrita. Então, aqui nós frisamos bem. A oralidade, ela permanecia. Então, a língua escrita era para poucos, né? Hoje nós temos vários escritores. E também sempre teve escritores, mas normalmente ela era oralidade. A maioria falava, mas não escrevia. A sua história, também a sua história, e a sua riqueza de literatura. Né? Nós fizemos essas apresentações. É uma pequena história dos escritores também, né? Nós temos muitos e muitos escritores que nós fizemos a apresentação. Diálogo entre a comunicação oral, nós fizemos diálogo, né, na comunicação oral, a classe gramatical, alguma coisa, le regole de acentuação, isso aqui nós frisamos bem, regras de acentuação, né? Leitura de piccoli texti. Então, nós tínhamos que pegar pequenos textos que têm começo e fim. Obviamente, nós não podíamos fraccionar um longo texto para várias aulas, né? Ficava difícil. Então, a gente pegava uns títulos curtos para dar numa aula só. Com estudo da gramática, um pequeno estudo da gramática também. Recordação histórica. Então, algumas recordações históricas, canções, nós vimos algumas, culturale, festas, jogos, né? Nós vimos alguma coisa sobre jogos, vimos também bem o filó, a fé e a religiosidade, tudo isso nós frisamos alguma coisa, né?
Lauro, o trabalho, né, e costumes introduzidos no Brasil, que é um verdadeiro contributo ao desenvolvimento, sviluppo, é vero contributo ao sviluppo deste país. Então, é um verdadeiro contributo ao desenvolvimento neste país. Cultura alimentar, também outra que nós frisamos alguma coisa. O que é cultura alimentar? Né? Não são pratos da Itália rica, né, industrializados. Aqui é manipulado, permanece a cultura. Ela foi evolutiva, adaptada no Brasil com saberes e fazeres trazidos pelos imigrantes daquela época. A época de hoje da Itália é deles a cultura. A nossa aqui, ela permanece com aqueles saberes trazidos, adaptados aqui pelos nossos imigrantes. Saber diferenciar cultura italiana da italiana. Há muita confusão aqui que a gente percebe por aí. Então, nós frisamos bastante isto. A cultura da Itália hoje é da Itália hoje. Nós não temos mais nada que ver. Nós temos com aquela cultura que eles trouxeram na época da imigração e que foi adaptada aqui. Hoje a Itália, ela enriqueceu e tem uma cultura e praticamente quase esqueceu aquela época da Itália pobre e miserável. Após a imigração italiana, na Itália se restabelece das guerras e da pobreza. Então, após a imigração, ela se restabelece, né, como nós já falamos. Itália rica desenvolve cultura de país industrializado. Quer dizer, a maioria da comida lá é industrializada. Nós mantemos a manipulação. No Brasil, os imigrantes e seus descendentes desenvolvem cultura dos saberes e fazeres trazidos da época de pobreza e agrega condições encontradas no Brasil. E seus cultivos e criações, né, foram agregando conforme eles iam criando e cultivando, entre outros, né? Então isso a gente frisou bem. O dialeto adotado por língua oficial lá está incluso na formação da língua italiana desenvolvida no Brasil. Então tem aquele dialeto oficializado, língua italiana, tem alguma coisa, algumas porcentagens. Nós passamos essa porcentagem mínima, mas tem no nosso italiano. Está incluso porque eram poucos os imigrantes, a maioria eram do Vêneto. A culinária da Itália rica fora desenvolvida lá e não aqui. Novamente vamos insistir isso. Portanto, não nos pertence, não confundir. No Brasil, os imigrantes e seus descendentes desenvolveram a culinária italiana. Aula de número 4 faz algumas diferenças entre a cultura italiana, que foi desenvolvida no Brasil, e a da Itália rica. Então, há uma grande diferença. Não adianta buscar pratos desenvolvidos hoje lá, que não é nossa cultura, né? Na música, os imigrantes alemães e italianos trouxeram a sanfona, ou pode ser chamada gaita, ou pode ser chamado de acordeão. Os primeiros acordeões, o sanfona, eles vieram com os alemães e logo em seguida os italianos. Inclusive, havia indústria de acordeões Todeschini. Felizmente, essa indústria parece que não sobreviveu, né? Então, culturalmente, nós temos a sanfona, gaita, acordeão. Tem gente que se apropriou e parece que diz que é deles. Nada disto. Quem trouxe foram os alemães e italianos. Aqui, então, está a cultura da Itália, né? Aqui a Itália pobre
esta cultura até aqui da imigração, em 1836 iniciou em Santa Catarina, o grosso 1930 a 1940, né? Aqui eles entraram no Brasil, obviamente tinha que obedecer as normas, regras e as condições aqui encontradas. Aí eles foram evoluindo e criando a cultura italiana no Brasil, tá? Então, essa cultura italiana no Brasil. A Itália, após as guerras lá, após a imigração, ela começou a se restabelecer e imprimir uma cultura própria da Itália. Então, vejam a distância que nos separam, tratando-se de cultura. Então, tratando-se de cultura, não adianta ir buscar lá a cultura deles, porque não é nossa. Pode gostar, tudo bem, pode viajar, é linda a Itália, é nossos antepassados, é a pátria dos nossos antepassados. Agora, nós nascemos e estamos criados no Brasil já a quarta, quinta geração. Cultura e lazer, nós vimos, dos jogos, nós vimos bochas, modalidade rolada, modalidade 48. Nós vimos carteado, quatrilho, escopa, tricete, bisca, bríscola, né? Amora. Nós vimos alguma coisa sobre, ou apenas conversamos, e da culinária, doces e salgados no filó, né? Aqui do Brasil, né? Pratos principais como a polenta, tagliatelle, gnocchi, fortaia, formaio, puina, pien, sagu, grustoli, são os principais, né, bem típicos da nossa região, que a polenta veio junto, obviamente. Tagliatelle, os conhecimentos veio de lá. Gnocchi, os conhecimentos veio de lá, mas todos os ingredientes foram produzidos aqui, né? A fortaia também veio de lá, né? Mas aqui foram criadas as galinhas, né? O queijo foram criados, formaio, puina, pien, sagu. O sagu não veio da Itália, eu expliquei bem isso aqui, é brasileiríssimo, né? E os grostoli, né? O sagu, para lembrar, ele nasceu em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As chamadas tafona, esquece, né? Indústria de mandioca, aqui de Santa Catarina, numa empresa alemã, fabricaram as bolinhas, né? Sagu, e uma empresa começou a comercializar. O que aconteceu na Serra Gaúcha? Né? Introduziu o vinho junto, açúcar, cravo, canela. Então o sagu, ele é Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não veio de lá, né? Cultura que se mantém fiel às suas origens. Então, a cultura ela se mantém fiel às suas origens. Nós não inventamos nada. Embora as canções são novas canções, mas elas se referem às origens sempre, né? Ela evolui mantendo suas raízes. Não inventar. Tem algumas culturas que estão inventando cada coisa que não estamos inventando ninguém, mas ela mantém cultua as suas raízes, né? Gostar e praticar outras culturas, cada um é livre. Cada um faz o que bem entende. Mas quando se trata de cultura, cultuar, cultivar, devemos ter respeito à nossa história, né? Todos os nossos antepassados que sofreram, trabalharam, tiveram suas culturas, e a gente abandona, fica um pouco desrespeitoso. História de labuta, história de sacrifício, história de fé de nossos pais, avós, bisavós, trisavós, né? Então, mantendo o respeito aos nossos antepassados. Então, temos ainda muito que aprender sobre cultura, né? Italiano, principalmente, né? E as outras culturas também, né? Aqui nós estamos falando da cultura italiana. É o que nós conhecemos
mais. Com relação à participação dos inscritos neste curso, né? Então, sendo a primeira experiência, prevaleceu o monólogo, em que não houve possibilidade de interação. A sensação de desconforto no monólogo não é bem fácil, né? Seriam, digamos assim, eu chamo de sujeitos ocultos, né? Os alunos estão ocultos. Nós não temos a comunicação, interação entre professor e alunos. Resta-nos aguardar a apreciação dos inscritos. Então, agora nós estamos cobrando, solicitando, pedindo uma apreciação solicitada na aula ainda 28. Ou seja, enviar até o final das 40 aulas, ou seja, final de março ou início de abril, um texto livre falando sobre. Então, aqui nós já encaminhamos, né, uma experiência de realizar esse curso, comenta o que sentiram, né, sobre o aproveitamento obtido das aulas, sugestões para possíveis novos cursos online, outras considerações que desejar acrescentar. Então, é um texto curto, né? Encaminhe, que será muito importante, que será emitido certificados aos inscritos que nos enviarem estas solicitações, né? Quem nos enviar com o nome completo, a gente faz, então, uns certificados especiais. Não vamos mandar assim para todo mundo, não sabemos se alguém parou no caminho, ok. Então, nós aguardamos isso. Allora, grazie a tutti e tutte. Obrigado a todos e a todas. Então, nós chegamos e vamos para a aula número 40, finalizando, né? Buonanotte. Fim, la próxima e última.